E qual a aparência dos seres abdutores, doutora? Existe um padrão? É os greyzinhos, os cinzas? Olha, E tem raça que abduz mais que outra? sim, sim. Nos meus estudos, o padrão é o mesmo que o David Jacobs, que é aquele professor de história que é hipnólogo e estuda isso há muito tempo, um dos maiores especialistas disso. São esses denominados aí, né? Que as pessoas narram, esses greys cinzentados ou verdes. Tá? Mas, assim, o que eu tenho visto no meu caso aqui é que tem várias categorias deles, vários tipos Sim. de categorias, e que tem uns que a vida da pessoa fica tranquila, tem uns que a pessoa se sente super traumatizada, tem as narrativas são assim. Tem uns que a pessoa sente que foi muito mexida e muito machucada, tem uns que falam que eles são amiguinhos, e aí vai, né? Vai de cada um. Porque cada um elabora o evento à sua maneira, de acordo com a sua consciência, né? Certo. Quando eu perguntei para a senhora sobre padrão, o que eu queria saber o padrão é assim, por exemplo, a pessoa é abduzida, ela está dormindo na cama dela, é retirada de dentro de casa, ou no carro, dirigindo na estrada. A senhora conseguiu É o fazer padrão, certos é o padrão, padrões? é o padrão, é o mesmo padrão, padrão do O David padrão é esse. Craig, padrão do John Mack, padrão do Leo Sprinkle, padrão Do a Buddy pessoa Hopkins. tá andando de caminhão e depois se encontra em outra estrada, essa narrativa. Já teve pessoas que estavam no carro numa estrada em São Paulo, numa avenida, e foi parar numa outra avenida, do nada, e aí o carro estava com radioatividade. Essas são evidentes. Teve o Missing Time, né? E apareceu em outro lugar. Aqui na minha cidade, teve um grupo de rapazes, 5 rapazes subiram a montanha e desapareceram, ninguém encontrava eles. Depois de 5 dias, uma semana, eles desceram achando que estava tudo normal, e estava todo mundo procurando, a polícia procurando já. Nossa. E aí eles falaram, não, mas nós subimos e descemos a montanha. Então eles tinham esse lapso de tempo. E eles viraram pacientes da senhora? Não, isso aconteceu antes de eu me mudar para essa cidade aqui. Tá. Quando eu cheguei, eu ouvi essa história, né? Entendi. Eles tinham sumido e que depois parece que um se lembrou de algumas coisas, que viu uma luz em cima da montanha. Então, isso acontece. Você falou padrões, né? De dentro do quarto, aparecer perto da cama, na janela, ouvir um barulho, lugares ermos, a pessoa está num lugar ermo, numa mata, numa floresta, numa cachoeira, né? E assim, bem no começo, mesmo a própria ufologia, 20, 30 anos atrás, tinha uma visão romantizada dessas questões alienígenas, né? Todo mundo queria ser abduzido. Me leve, me leve. Era uma coisa assim. Mas hoje, depois de tudo que eu estudei, a gente tem que tomar uma certa cautela, sabe? Parece que a coisa não é assim tão simples, não. A gente não tem que romantizar isso, não, porque nós estamos lidando com possíveis entidades que a gente não sabe de onde vem. Por isso que eu gosto de chamar de alienígenas, que é o estrangeiro, porque eu não sei se vem de dentro da Terra, de fora da Terra, de outra dimensão, do nosso futuro ou de outra galáxia, tá? Da minha maneira de pensar. E já que a ciência não comprovou ainda a existência de alienígena, então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem é da ciência e quem está fazendo pesquisa. Certo. A gente pode ter uma afinidade com um tipo de pensamento, né? Eu acho, eu penso, mas, por exemplo, um cientista, ele nunca pode falar, eu acho, eu acredito. Ou ele sabe, ou ele não sabe, entendeu? Sei. Ou é ou não é, porque não tem um achômetro, né? Por isso que Sim. precisa fazer pesquisa, porque aí fazendo pesquisa você tem dados concretos, dados que você consiga convencer uma banca de cientistas. Se você tiver esses dados, pronto, a coisa pega. E mesmo assim, pode ser que você tenha todos esses dados e não formou uma massa crítica. Não tem que ter só um estudo científico, tem que ter centenas de estudos científicos. A ciência começou a falar, não, a abdução existe. Entendeu? Entendi. Falando do ponto